Nossas Bíblias lá no livro de Romanos 12 novamente. Romanos 12. Da mesma forma que nós fizemos domingo passado, vamos fazer hoje também. Vamos fazer a leitura aqui do verso 6, verso 7 e verso 8. Assim mesmo como os irmãos estão, todos acharam aí Romanos capítulo 12, verso 6, 7, 8. Olha aí, meus irmãos. A Escritura diz assim, ó: Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta-o, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado por Tua palavra lida, Pai. Obrigado por estarmos aqui como igreja para cultuar Teu santo nome. Que nesse momento o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar conosco, possa abrir os nossos corações e possa fazer, Pai, com que essas palavras fiquem guardadas em nós e que nós possamos, orientados por Ti mesmo, possamos viver para a glória do Teu nome, observando tudo que o Senhor tem nos Meus irmãos, o que nós vimos até agora? Eu deixei bem claro para os irmãos, e quero repetir, que nós estamos no antepasso do texto. Ou seja, nós estamos olhando um assunto pertinente que envolve o texto que agora, verso 6, verso 7, verso 8. Nós não estamos meditando diretamente, verso 6, verso 7, verso 8. Como eu falei para os irmãos, nós estamos olhando para o texto e estamos pegando assuntos que são correlatos ao texto, principalmente assuntos que para nós são difíceis, porque existem muitas pessoas, muitas igrejas que estão vivendo esses erros aqui de uma forma exageradamente visível. Como eu disse para os irmãos, permitam-me repetir, provavelmente a igreja de Roma não tinha esse problema. Nós estamos tratando de algo em que ele é bíblico. Esse problema foi persistente na caminhada da igreja, principalmente a igreja que transitou ali com muita força no primeiro e no segundo século. Você vai observar que Paulo se depara com esse problema aqui dos dons, muito contundente ali na igreja de Corinto. Os irmãos na igreja de Corinto apanhavam muito e era uma loucura ali a questão dos dons. A demanda dos falsos profetas nós vamos encontrar com muita ênfase Paulo, as epístolas de João, Judas, Pedro, porque naquela época era uma guerra de falsos mestres, de gnosticismos, informações contraditórias à palavra de Deus. E essa verdade que é tão difícil e que foi tão difícil na igreja, ela é hoje, e hoje com muita ênfase. Hoje, quando você olha para a internet, quando você olha para a televisão, quando você olha para a realidade das igrejas que nos cercam hoje e de irmãos nossos na fé, essa é uma realidade muito forte no meio deles. A aceitação de falsos profetas, idolatria de falsos profetas, amizade e amalgamento, ou seja, estar próximos juntos com essas demandas ruins. E é por causa disso que nós estamos aqui tratando, ok? Domingo passado, meus irmãos, eu falei com os irmãos, como sempre fazemos, do verso 1 ao verso 5, trouxe aqui a introdução.
revi com os irmãos o que é que nós estamos vendo aqui nesse texto. O que nós estamos vendo nesse texto? Que Paulo está instruindo uma igreja e que essa igreja ele instrui da seguinte forma. A igreja está, no verso 1, aqueles irmãos que estão cheios do conhecimento correto da palavra de Deus, aqueles irmãos que estão cheios do Espírito Santo, o primeiro passo deles é um relacionamento profundo com o Senhor. Verso 2, o segundo passo da fé dessas pessoas é um entendimento, um juízo sadio de si mesmo. Eles são moderados e comedidos daquilo que eles pensam nele. Consequentemente, nós vimos que eles fazem um juízo correto do corpo de Cristo, os membros de Cristo. E eles sabem que eles são mais um entre tantos. Ou seja, eles são nem maiores, nem melhores, nem piores. Eles são simplesmente mais um, que repletos de dons do Senhor Deus, eles são usados para a edificação do corpo. Esse é o ensino que nós estamos andando aqui. Eu expliquei que veríamos algo que Paulo não estava tratando sobre os dons e pontuei as situações do tempo que nós vivemos hoje. E Paulo aqui, meus irmãos, ele traça dois perfis. Os irmãos lembram? O perfil do crente e o perfil do descrente. E nesses dois perfis nós olhamos que existem as características do falso profeta, do falso pastor, e também existem as características de irmãos que se dizem cheios do Espírito Santo por terem dons, mas que erradamente eles ministram e vivem esses dons a forma que eles trazem toda a glória para eles mesmos. Seguimos com a seguinte situação hoje, meus irmãos, da qual nós paramos domingo passado. E a pergunta que nós respondemos em parte domingo passado foi essa: é certo que existem pessoas assim no dia de hoje? E na Bíblia, existe algum exemplo? Existe algum exemplo daquilo que nós falamos domingo passado na Bíblia? Nós pegamos, Ezequiel 13, do verso 1 ao verso 9, Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 10, Deuteronômio 13, do verso 1 ao verso 3, foram os três textos que nós conseguimos ver no domingo passado. E vimos que a Bíblia mostra homens perversos, falsos mestres e falsos pastores. Além das características que estão contidas aqui em Romanos 12, em todas essas três referências, existem características terríveis sobre esses homens. São maus, são mentirosos, são pastores deles mesmos, são comparados a feras do campo que devoram suas presas. São mentirosos, são pessoas sagazes. Todas essas são características dos falsos profetas. Nos restaram, meus irmãos, dois textos para que nós possamos continuar olhando do macro que tem nas Escrituras, porque tem muito mais ainda, para que nós possamos ver as características dos falsos profetas. Nós não estamos olhando o texto 6, 7, 8, nós estamos olhando o que cerca o texto. Aí você vai perguntar assim: mas pastor, para que isso? Por que nós estamos dedicando tanto tempo a entender o que está cercando o texto nos dias de hoje e o que aconteceu em dias lá atrás? Principal motivo, irmãos, para que nós não sejamos seduzidos por homens assim, para que nós não nos perdamos dentro de igrejas que estão cheias de pessoas assim. Existem pessoas e igrejas assim? Está repleto. As igrejas estão transbordando com falsos profetas. As igrejas estão transbordando com estrelinhas pops que louvam dentro da igreja. As igrejas estão transbordando de profetas mirins. E o pior, todo dia, toda semana, esses homens, essas mulheres, esses perversos estão indo de cada local, em cada igreja, arrebanhando centenas e milhares de crentes. Por quê? Porque principalmente essas pessoas não estão dando ouvido para a voz do mais genuíno evangelho. Qual a nossa obrigação como igreja? Nos apegarmos à palavra de Deus. Ok, meus irmãos,
Nós não temos motivos, até agora bíblicos, para seguirmos um desses impropérios. E cada dia aumenta mais. Esse é o principal motivo. Vamos olhar mais 2 textos para respondermos essa questão? Existem exemplos bíblicos. Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. O capítulo 7 de Mateus, meus irmãos, trata-se do Sermão do Monte. E aqui o Senhor, segundo as palavras de Mateus, ele vai tratar sobre o falso profeta. Olha as características desse homem. Verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas. O que Jesus está dizendo aqui com aqueles que os escutam, que estão escutando ele? Tomem cuidado com o falso profeta. Se o falso profeta fosse uma figura qualquer, um ser insignificante, que não faz mal para ninguém, Jesus falaria para eles tomarem cuidado com ele? Não, irmãos. Acautelai-vos, tomem cuidado, sejam sóbrios, fiquem espertos, cuidado com os falsos profetas. Eu só chamo atenção para ter cuidado daquilo que é perigoso. E Jesus deixa claro: acautelai-vos dos falsos profetas. Por que eles devem se acautelar dos falsos profetas? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são o que, irmãos? Quem é o falso profeta? Ele parece tanto com uma ovelha, ele tem pluma igual a ovelha, ele faz barulho igual a ovelha, ele está no meio da ovelha, ele vive quase igual a uma ovelha, mas por dentro ele é um lobo, é um predador. Olha o que Jesus está falando do falso profeta. Ele é um lobo devorador, mas ele parece demais com ovelha. Tomem cuidado, irmãos, porque o falso profeta, ele parece com uma ovelha. Olha aí para vocês. Todo mundo aqui parece ovelha, irmãos. Até eu pareço ovelha. Até eu. Mas cuidado, porque o falso profeta, o eterno convencido, ele é um lobo, mas tem características de ovelha. Verso 16: pelos seus frutos. Lembram de domingo passado? O crente, ele tem características e ele tem prazer em viver para Deus. O descrente, ele diz ter relacionamento com Deus, ele diz dedicar o tempo dele para o Senhor. E o verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Como é que você conhece o falso profeta? Pelos frutos da sua vida, pelo fim da sua palavra, pelos fins do seu pensamento, pelos seus relacionamentos, pela forma como ele trata a família, pela forma como ele é família, pela sua vida em si. Para isso você tem que chegar perto. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí agora ele vai gastar aqui, meus irmãos, olha só, verso 17, verso 18 e verso 19, para fazer uma analogia. Ele traz elementos da natureza para mostrar que é impossível você não reconhecer um falso profeta. Por quê? Aí ele diz assim, ó, verso 16: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não tem jeito, é impossível. Verso 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Verso 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. A lógica que Jesus está deixando aqui para os seus ouvintes é: o falso profeta, ele parece uma ovelha, ele vive como uma ovelha, mas os frutos dele são ruins. Escute o que ele está falando, veja o que ele está fazendo, não são frutos bons. Por que, Senhor? É a mesma coisa de uma árvore. Um pé de uva não pode dar espinhos, um pé de abrolhos não pode dar outra coisa.
Uma árvore boa tem que produzir bons frutos. Uma árvore má vai produzir maus frutos. A lógica do falso profeta é esse: nós conhecemos pelos seus frutos, irmãos. Então tomem cuidado com os falsos profetas. Por quê? Temos aqui a imagem de uma pessoa que tem frutos maus. Só que a parte intrigante do texto chega agora. Jesus manda tomar cuidado com eles e diz que ele tem frutos maus. Agora, olha só a partir do verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este está nos céus. O que Jesus está dizendo? Nem todos que parecem ovelhinhas aqui vão entrar no céu, mas todos que fazem a vontade do meu Pai, todos aqueles que vivem como ovelhas, todos aqueles que são ovelhas, esses sim. Agora, olha onde que nós chegamos aqui nesse texto, falando dos falsos profetas. Verso 22, talvez esse seja o verso mais tônico aqui desse trecho. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, olha aqui que eles vão dizer para o Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quem são os falsos profetas aqui, segundo o relato de Jesus? São homens que operam milagres. São homens que expelem demônios. São homens que curam enfermidades. Quem é o falso profeta? É aquele que realmente é usado por Deus. Parem para pensar, irmãos. Não significa que você está vendo alguém sendo curado por uma pessoa que aquela pessoa é de Deus. Não significa que você está ouvindo um bom pregador, um cara que prega até de forma fiel à palavra, que ele é homem de Deus. Não significa que você está vendo maravilhas e sinais na vida de uma pessoa, que ele é de Deus. O texto está dizendo, no último dia, naquele grande dia, esses homens vão chegar para o Senhor e vão falar assim, Senhor, nós curamos em teu nome, Senhor. Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. E olha o que ele vai falar para eles, verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca, olha isso, irmãos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A maldade, a iniquidade, o caráter. Prestem atenção aqui, irmãos. A tônica da vida de um falso profeta é o pecado, irmãos. Como é que eu sei que ele é um falso profeta? Pela prática persistente do pecado. É aquela pessoa que prega bem, é indiscutível, ele prega bem, mas ele não para de pecar, ele não para de errar, ele não para de fazer o errado. Esse provavelmente é um falso profeta. Quem é o falso profeta? É aquele irmão que ensina profundamente, é um mestre, mas a vida dele é puro pecado. Esse é o falso profeta. Quem é o perverso, o filho do diabo aqui? É aquele irmão, aquela irmã que chega aqui na igreja, que por um ato, ele coloca a mão sobre alguém, essa pessoa é curada, verdadeiramente é curada. É uma pessoa que louva profundamente o nome do Senhor, é uma pessoa que faz o trabalho que esteja contido nos dons, nos serviços, de forma totalmente correta, mas é uma pessoa persistente no pecado. Quem é essa pessoa? É uma pessoa iníqua, inimiga de Deus. Não se engane. Nossa, pastor, ouvi fulano de tal, que profundidade. Ok. Nossa, pastor, ouvi fulana de tal, ouvi tais coisas, que coisa maravilhosa. Ok. É homem de Deus? Não sei. É mulher de Deus? Não sei. Não tem como saber. Está tão longe. Não tem. Como é que eu sei que não é um falso profeta? Quando eu estou perto. Quando eu conheço a sua vida.
É por isso que quando nós estamos dentro de uma igreja local, que se chama também de forma metafórica, um aprisco, que é o local das ovelhas, nós nos dedicamos a nos conhecer profundamente, principalmente os da liderança. Eles devem ser explícitos na sua conduta de vida e no seu relacionamento familiar, porque para que você tenha certeza que você não está sendo pastoreado, não está sendo liderado por falsos profetas. Quem deve testificar um pastor, um obreiro, um líder, é sua casa, seu cônjuge, seus filhos. Aí você provavelmente vai entender, não é um falso profeta, e você tem que chegar bem perto. Não acreditem em pessoas que fazem milagres, que curam enfermos, que fazem maravilhas, que pregam profundamente e dizem, eu sou homem de Deus. Eu não sei, irmãos. Sinceramente eu não sei. Pastor, e fulano de tal? Não conheço, irmão, não conheço. Pastor, e Beltrano? Não conheço, irmão, não sei. Eu sei que Deus usa esse irmão com muita profundidade, mas eu não tenho informação, lastro de vida dessa pessoa. Espero em Deus. Por quê? Porque se tornou um irmão público, e por ser um irmão público, se não for, o tombo vai ser muito grande. Nós temos alguns exemplos de alguns irmãos que, além de estarem publicamente e terem dons que publicamente edificam a igreja, todas as informações que chegam para nós são informações de serem homens de Deus, suas famílias, principalmente seus cônjuges, pessoas que falam veementemente, é homem de Deus, cuida de casa, supre as necessidades da família, e até hoje nunca foi pego em escândalo nenhum. Vou dar um exemplo bom. Por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, até hoje eu nunca ouvi nada que você vê que desamore esse homem. É um pecador, é um homem cheio de necessidades como qualquer outro homem, cheio de limitações, mas é um homem usado por Deus, explicitamente tem dons da parte de Deus, e que a sua família, a sua igreja e todos os que o cercam dão bom testemunho da sua vida. Nós testificamos à distância, percebem? Agora, quando você olha para muitos personagens na história, da nossa história, você fala assim, não dá para falar que você é homem de Deus, não, porque existe um lastro de escândalos e de repetições de pecado. Coloca a mão no fogo, não. Tomem cuidado, muito cuidado, porque verso 15, Jesus está dizendo assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Vamos olhar o último exemplo para termos essa pergunta respondida. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, meus irmãos, vai dizer assim, ó, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, o Senhor vai voltar. As coisas do fim vão acontecer, mas não se engane, tem que acontecer muitas coisas, e vai ter que vir um personagem aí no meio dessa história. Qual? O filho da perdição, o homem da iniquidade, um falso profeta, um homem em que Deus vai trazer através dele engano, para que possa apartar aqueles que não são os eleitos. Agora, olha o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha isso aí, irmãos. Aí ele vai, e mais, não vos
Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que é e o que o detém. Agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Ou seja, esse ser, essa situação não chegou porque o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, detém essa pessoa. Ele não pode agir, ele está sendo detido. Agora olha aí o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O poder desse ser é pela influência de Satanás, e os seus enganos, seus ardis são enormes, para enganar aqueles que não têm a palavra do Senhor no seu coração. Agora olha o que ele fala nos 2 últimos versos, meus irmãos. É por este motivo, pois, quem que manda, irmãos? É por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro. Quem manda esse homem trazer erro para a igreja? Mas é por esse motivo que manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Paulo está dizendo que o homem da iniquidade, ele vai ser enviado para que através do erro, aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor vão embora, se percam no caminho de perdição. Sabe o que envolve a ação do homem da iniquidade? Sabe o que envolve a ação do falso profeta? Crentes desconhecedores da palavra de Deus. Quanto menos você conhecer da palavra de Deus, mais provavelmente você tem um coração e os ouvidos atentos para um falso profeta. Quem é o falso profeta? É aquele que engana os desconhecedores da palavra de Deus. Pastor, por que nós estamos meditando um assunto tão pertinente e que está em volta dos dons? Para que pelos dons vocês não sejam seduzidos por homens perversos, maldosos, inspirados por Satanás, para levarem ao erro crentes desapercebidos. Falei agora há pouco sobre os mirins, né? Esses dias eu ouvi um rapaz falando e aí eu tive que concordar. Ele falou assim: se esses pastores mirins estão enganando milhares de pessoas, imagina no dia que chegar o homem da iniquidade. Parem para pensar. Meninos de 10, 5, 7, 12, 15, 16, 20, 18 anos estão enganando milhares de pessoas. Meninos. Imagina no dia que esse homem aparecer. A última expressão aqui no verso 12 mostra essa verdade. Por que Deus levantou esse homem? A fim de serem julgados por todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabe, irmãos, como pastor, o que dói o meu coração? É quando eu vejo crentes, e eu falo aqui da igreja, que não abraçaram o evangelho por completo. Sabe? Parece que não entenderam a magnitude do evangelho, a amplitude do evangelho. Você vive ainda como você quer. Você ainda faz o que você deseja. Para onde apontou o seu nariz, você está indo. Você entende que você não tem que dar satisfação para nada, para ninguém. E eu não falo de dar satisfação para homens, mas para Deus.
Você não tem como rotina a palavra do Senhor sendo meditada, estudada, explanada, exposta dentro da sua casa como culto dominical, não como culto diário. Você não ajoelha junto com a sua família para orar ao Senhor, junto com os seus irmãos. Tem muitos irmãos que não abraçaram o Evangelho. Essa é a característica final aqui. Deus levantou esse homem, e esse homem vai chegar nos últimos dias. Nos últimos dias ele vai ter um discurso tão profundo, um discurso tão bonito, um discurso tão encantador, que aquelas pessoas, aqueles crentes que estão na igreja, mas são aqueles crentes que falam assim: ah, mas isso é besteira, ah, mas não precisa disso tudo, ah, para quê? Vão ser vocês, os crentes que vivam assim, os crentes que precisam, que pensam desse jeito, que vão escutar essas palavras maravilhosas. Aí eles vão dizer assim: olha que sabedoria, olha que profundidade, olha que coisa maravilhosa. Esse homem está falando da parte de Deus. E muitos irmãos, vou embora. Por quê? Porque apareceu algo muito melhor do que o Evangelho do Senhor. Irmão, fica desse jeito não. A característica que mais dói ao final aqui dessa resposta é que aquele que dá crédito para o falso profeta é aquele irmão que não conhece a palavra de Deus. Não seja você esse irmão, não. Não seja você. Coloque na rotina da sua vida, na rotina da sua casa, a meditação da palavra de Deus. Coloque na rotina do seu relacionamento familiar a meditação da palavra de Deus. Coloque na rotina da sua vida orações, irmãos. Sempre dedicado em orações. Antes de você sair da sua casa, ore ao Senhor, irmão. Quando você chegar em sua casa, agradeça ao Senhor pelo dia. Sabe, irmãos, não é brincadeira. Não é um discurso fácil e barato esse aqui não, irmãos. Essa é a mais pura verdade, que talvez seja um dos apelos mais sistemáticos e doloridos que eu quero fazer para vocês. Dediquem-se ao Evangelho. Amem o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque senão você pode ser esse homem aqui, o que vai ouvir o falso profeta e vai ficar encantado com o seu discurso. E aí vai ser choro e ranger de dente. Por que vai ser choro e ranger de dente? Olha o que vai acontecer com o falso profeta. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O crente, o que se diz crente, mas que não vive a palavra de Deus, ele vai seguir um falso iníquo, que vai ser destruído na vinda de Jesus. A igreja não vai estar mais aqui. A igreja vai ser tomada pelo Senhor. O que vai acontecer com essas pessoas? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Vão ser destruídas também. Lembram do que Ezequiel falou? O falso profeta, o falso pastor, ele é uma raposa no meio dos escombros, e onde vocês estão. E no meio dos escombros não dá para esconder do falso profeta. Ele vai estraçalhar vocês. Qual é o ensino do que nós vimos disso tudo? O ensino é esse, meus irmãos. O dom deve ser condizente com a vida daquele que é usado por Deus. O dom na igreja não deve produzir vantagem nenhuma, não deve chamar atenção nenhuma para indivíduos. O dom deve ser recebido como dádiva de Deus para a edificação do corpo. Qual é o propósito final do dom de cada um de vocês? É para a edificação desse corpo de Cristo que aqui está. Só isso, só isso. Ninguém que precisa ser reconhecido, só o corpo que precisa ser edificado. Duas perguntas para que nós possamos fechar a meditação nesse texto. Como que nós devemos interagir com os dons e por que Deus permite
que existam pessoas assim? A primeira pergunta eu quero responder com vocês, olhando para duas situações boas de instruções de Paulo. Como é que nós devemos interagir com os dons? Ou seja, aqui estão os dons, nós temos pessoas que agem e que são usadas por Deus com os dons de forma bíblica e correta e são homens de Deus, e nós temos pessoas perversas que não usam os dons de forma correta. Como que nós, igreja, devemos interagir? Paulo ensina isso para nós com dois textos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Abre a Bíblia de vocês. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Entender que são diversos dons e serviços, mas é o Espírito Santo que distribui cada um segundo os seus propósitos santos. Capítulo 12, verso 11, olha o que ensina a palavra do Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem que distribui os dons na igreja? O Espírito Santo. Eu tenho sido, muito tempo eu fui procurado por muitos irmãos, e até hoje, é comum na igreja, e é salutar isso. Pastor, como é que eu sirvo o Senhor? Pastor, eu acredito que eu fui chamado para servir o Senhor. Sabe qual a melhor coisa, o melhor passo que você crente tem que dar? Converse com o Espírito Santo. Ele é o dono dos dons. É Ele quem distribui os dons, segundo o seu agrado, segundo os seus propósitos santos. Então conversa com Ele. Ô Espírito Santo, me instrui. Eu quero servir o Senhor na igreja de forma sincera e justa. Me capacita. Mostra o caminho que eu devo seguir. E é Ele que vai fazer isso, irmãos. Mais ninguém. Eu, como pastor, eu posso te ajudar em oração. E como pastor, tentar te ajudar naquilo que você vai me apontar. Eu não tenho capacidade de te falar que dom que Deus te deu. Qual é o dom que o Espírito Santo está te destinando. Mas é Ele que faz. Mas hoje nós chegamos num problema muito sério na igreja. Nós somos uma geração que pouco ora. Uma geração que pouco conhece o Espírito Santo. Pasmem. Tem igreja, tem pessoas hoje que nem sabem que existe a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Difícil, né? Difícil. Mas Paulo deixa bem claro que quem opera e quem distribui os sinais, quem distribui os dons, é o Espírito Santo. Então, procurem o Espírito Santo, orem. Senhor, me ilumina, me ajuda. A segunda recomendação de Paulo é essa. Nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Olha isso. A igreja de Corinto era uma igreja muito trabalhosa em relação aos dons. Paulo fala assim: devemos procurar com zelo os melhores dons. A mesma carta, o mesmo capítulo, só que o verso é o 31. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Olha o que ensina Paulo aqui. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Esse é um texto difícil, viu, irmãos? Difícil pela sua gramática, e você vai perceber que é difícil pela quantidade de comentários e de debate teológico. Aqui, em resumo, Paulo provavelmente está dizendo para os irmãos ali em Coríntios assim: procure o amor e a profecia, porque são dons que trazem edificação para a igreja de forma explícita, de forma vultosa. A igreja de Corinto era muito apegada no dom das línguas. Eram irmãos que amavam o dom de falar em línguas estranhas. E Paulo tem uma luta muito grande com eles. Provavelmente, os maiores ou os melhores dons que Paulo está recomendando aqui para esses irmãos é o dom do amor e o dom da profecia. É o dom do ensino, da pregação da palavra, e o dom do amor, ou seja, amar o próximo. Essas são as duas maneiras instrutivas que Paulo mostra e que nos trazem paz para que nós possamos olhar para os dons e entender como que Deus está nos conduzindo para os dons. Agora, tem algumas formas terríveis no Novo Testamento de nós vermos como pessoas se interagiram com os dons.
Tiveram pessoas perversas aqui no Novo Testamento, irmãos. Atos, abre sua Bíblia em Atos aí. Atos capítulo 8. Eu não vou ler o texto todo, porque o texto é grande. Atos capítulo 8, do verso 9 ao verso 25. Atos capítulo 8, verso 9 ao verso 25. Aqui vai falar de Simão o mágico. Tem outras duas referências, eu vou pedir para os irmãos anotarem. São todas elas referências maiores, os irmãos meditem em casa. Atos capítulo 13, verso 4 ao verso 12. Atos capítulo 13, do verso 4 ao verso 12. Atos capítulo 13, do versículo 4 ao verso 12. E por último, irmãos, Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 18. Todos esses exemplos de interação com os dons se deram da seguinte forma. O primeiro, ele quis comprar os dons de Deus. Esse mágico olha para o que os apóstolos estão operando, o que Deus está fazendo através da vida deles. Ele chega ao ponto de perguntar quanto é que vale aquilo, para que ele possa pagar, para que ele possa fazer as mesmas coisas. Olha a cabeça do homem. Quanto que custa? Para quem que eu pago? Para que eu possa ser usado dessa forma e para que eu possa deter esse dom. Leiam a resposta dos apóstolos. Duríssima, duríssima. Teve um irmão, conhecido nosso, Nésio, conhecido nosso, Alex, numa ordenação dele, da igreja dele, a pastor, numa igreja grande lá em São Paulo. Era igual quando tinha antigamente batismos, que eram assim enormes, juntava a denominação toda, ia para um estádio, iam para alguma coisa, eles juntaram a denominação toda e foram para a sede, São Paulo. Aí quando eles chegaram lá na sede, a turma da igreja deles não tinha pagado a inscrição, não tinha pago o valor que era referente à carteirinha, todos os apetrechos de ser pastor. E aí quando eles chegaram lá no altar, que o pastor presidente foi colocar a mão sobre eles para fazer a oração, o outro pastor falou assim: pastor, não pagaram não. Como é que é? Não pagaram até agora? Não, se não pagar não vai ser consagrado não. Rapaz, a igreja é lotada, a igreja é enorme. Ele falou assim: Tiago, eu falei porque eu vi, chegamos juntos, todos nós chegamos ali, meus amigos estavam sendo consagrados a pastor, não pagaram? Não, se não pagar não vai ser consagrado não. Ele falou: meu irmão, eu vi gente tirando dinheiro do bolso, pagava, na hora que acabava de pagar, o pastor colocava a mão na cabeça dele: Senhor, eu consagro esse homem. Olha a cabeça, olha a situação que a gente chegou. Sabe, irmãos, numa situação dessa, conhecendo a palavra de Deus, qualquer pessoa crente, minimamente crente, que não tenha conhecimento do que é essa denominação, do que são esses pastores, vendo isso acontecer, o ato mais piedoso é se levantar, bater os pés no chão, sacudir as roupas e sair daquele ambiente. Por quê, irmãos? Aquilo não é de Deus não. Esse homem olhou para os apóstolos e falaram assim: quanto custa isso aqui? Dom não se compra, irmãos. Dom não se paga. Deus não está à venda. O segundo exemplo que está aqui do capítulo 13, do verso 4 ao verso 12, além de ser falso profeta, ele tentou calar a voz de Deus que falava por outros profetas. Ele está lá pregando, e tinha um homem importante. E aí chegam os apóstolos e começam a pregar a palavra do Senhor e abre o coração desse homem. Aí o que acontece? Ele fica com inveja e ele tenta calar a voz de Deus na boca dos outros profetas. É o que mais tem hoje. Por inveja,
Um atacando o outro, um mentindo, um falando mal, um apedrejando. Lembra do pastor Paulo Júnior? Vocês repararam o tanto de vídeos, o tanto de ataques, o tanto de fatos que nós que estamos longe, nós não podemos e não temos como diagnosticar se é mentira ou verdade. Acusações tremendamente terríveis contra aquele homem. Sabe o que é isso? Inveja, maledicência, maldade, perversidade. O que estava acontecendo lá na igreja no primeiro século, irmãos, acontecendo aqui. Nosso irmão, o pastor Paulo, o cara passando mal, problemas de saúde. De vez as pessoas pararem, orarem, deterem um tempo orar, porque querer saber o que aquele irmão precisa. Vão para a internet, ó. Não, ele está em adultério. Não, ele fez foi isso. Não, ele fez foi aquilo. Não, ele não confessou os pecados que ele tem. Irmãos, não tem lógica, irmãos. Não tem lógica fazermos isso. Veja o que aconteceu com esse rapaz aqui nesse texto. Para que você possa ideia, para que vocês possam ter ideia o que acontece quando nós nos levantamos contra os propósitos do Senhor. E por último, Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 18. Como é que nós devemos não interagir com os dons de Deus? É a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho e eles encontram um homem coxo. Esse homem é curado. E eles estavam no meio dos gentios. A Bíblia fala que aquelas pessoas queriam levantá-los e adorá-los. Chamavam de Júpiter e outro planeta, não me lembro. Rapaz, mas foi uma confusão. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes para que aquilo não aconteça, porque só Deus pode ser adorado. E a Bíblia chega no finalzinho do texto, que eu tive como referência, verso 18. Esses homens ainda persistiram na sua idolatria. Olha o problema dos dons. Nós confundimos homens com Deus. Nós confundimos homens com Deus. Como é que isso acontece, pastor? Simples. Nós começamos a adorá-lo. Nós começamos a adorá-lo. Tem um livro, depois eu vou trazer para vocês, eu vou colocar no grupo. São Bernardo das Correntes, escrito pelo pastor Marcos Granconato. Ele conta uma cena muito bacana sobre o cachorro da Dona Lola, que é a personagem principal do livro. Ele foi dado por um pastor da igreja Assembleia, não, pelo ex-patrão do marido dela. Era um São Bernardo, a raça do cachorro, e ela era uma mulher que apanhava muito. Ela era uma católica devota, e aquele cachorro que ela recebeu assustou o marido dela, e o marido dela foi mais difícil para ele bater nela. Todo dia ele apanhava. E ela chamou aquele cachorro de São Bernardinho, o meu santo favorito, o meu santo salvador. Lá no interior de São Paulo, na sua terra, viu, Nésio? Aí aconteceu que passou-se o tempo, São Bernardo morre, passa a história, e aí ela enterra o cachorro, mas ela com saudade, ela começou a ir para a Assembleia de Deus, começou para a Igreja Batista, e ela com muita saudade de São Bernardo, porque São Bernardo mudou a vida dela. Ela falou para o filho dela, para que fosse lá buscar São Bernardo. Ele chegou onde enterrou e trouxe a cabeça de São Bernardo, e a cabeça de São Bernardo veio com a corrente. E aí ela deixou por muito tempo na casa dela a cabeça e falava: esse é meu São Bernardo. E ela se voltava para aquela cabeça como se fosse algo muito grande. E um dia uma irmã da Igreja Batista foi lá e falou: minha irmã falou da palavra, ela tinha visitado uma Igreja Batista, e ela perguntou para a irmã: é errado eu ter essa cabeça aqui? A irmã falou assim: olha, errado não é, errado é a senhora se voltar a ela pensando que é alguma coisa, que ele intercede pela senhora, que ele traz favores para a senhora. Ela contou tudo o que aconteceu com o cachorro e com ela. Ela falou assim: não tem proveito nenhum. Ela guardou aquilo no coração, e Deus já estava trabalhando no coração de Dona Lula. Chegou um tempo que ela fala para o filho dela, chamado Kiko: Kiko, enterra essa cabeça em algum local. Aquele moleque era o bicho, era o cão, aquele menino. Ele foi para uma estradazinha chamada uma rua, esqueci o nome, fez um ritual macabro de brincadeira e enterrou aquela cabeça com a corrente. E aí ele começou a falar para os amiguinhos dele que ali tinha a cabeça de Bernardo, que era um amigo, um irmão. E as pessoas começaram a acreditar com o tempo que era a cabeça de uma criança que estava enterrada.
Aí eu posso dizer para vocês o que aconteceu com a história da cabeça da criança enterrada? Se tornou um objeto de idolatria. Pessoas e famílias daquela cidade descobriram que a cabeça de uma criança que estava presa no purgatório era daquele local e se chamava Bernardo. Bernardo salvou a mulher com milagres, ele transformou a vida de uma mulher. E o pastor Marcos diz que as pessoas iam para lá, faziam procissões e rezavam, oravam, começaram a levar fotos de parentes, de amigos, e aquelas pessoas começaram a buscar milagres e milagres para São Bernardo. Essa é a atitude de um ímpio. Ele não pode ver um objeto de madeira em pé, ele não pode ver algum santo em algum local que ele vai entregar a vida dele para aquilo. Essa é a atitude desse povo que viu Paulo e Barnabé sendo usado por Deus para fazer milagres. Sabe a maneira que nós não podemos errar, irmãos? É confundir homens com Deus. Deus usou fulano de tal? Amém. Ele continua sendo o mesmo comedor de feijão, o mesmo mortal, o mesmo finito, e a pessoa que vai pelo mesmo caminho que eu vou, não tem nada demais nele. Agora, nossa, Deus usou fulano de tal. Eu sempre soube que esse irmão ou essa irmã era uma pessoa de uma áurea muito elevada. Eu tenho que ficar perto dessa pessoa. Irmãos, parem com isso, irmãos. Você quer ver como é que isso acontece hoje, no meio evangélico? Quinta-feira, dia do milagre. Quem vai estar lá? Adivinha quem vai estar lá? Pastor Caleb. Caleb é o homem do milagre. Caleb, colocar a faixa ali na frente. Pastor Caleb, quinta-feira, 9 horas, cura por milagres. Aí vem aquele monte de ímpio, aquele monte de idólatra para encontrar o pastor Caleb. É a cabeça do São Bernardo que está enterrada, irmãos. Terça dos impossíveis, o missionário Aldo. É o missionário que vai fazer o impossível agora. Vem aquele monte de gentil, aquele monte de ímpio, aquele monte de gente que está perdida, para pegar nas barras das calças do pastor Caleb e do missionário Aldo. Paganismo, irmãos. Isso é obra do Satanás. Não tem nada a ver com o evangelho. E culto de libertação. Pastora Bianca, ela liberta. Rapaz. Campanha dos impossíveis. A irmã Isabel é missionária. Ela que faz a campanha dos impossíveis. E aí vem aquele monte de gente com fotinha, com roupa, com toalha. Ai, irmãos, pelo amor de Deus, isso é a forma errada de se interagir com os dons de Deus. Por último, irmãos, por que Deus permite que isso aconteça? Vocês sabem por que Deus permite que isso aconteça? Tem ideia? Por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? Vamos ver no primeiro texto, Mateus 24:11. Caião, você lê 24:11? Não, deixa o Gilvanzão. Por favor, Gilvan. Mateus 24:11. Mateus 24:11. Por que Deus permite que isso aconteça? Para que se cumpra a palavra do Senhor. Pastor, por que está acontecendo isso? Por que vem acontecendo durante tanto tempo e vai acontecer? Para que se cumpra a palavra do Senhor. Agora, interessante, irmãos, a palavra do Senhor está se cumprindo. Me digam como que ela está se cumprindo. Deus está mandando um anjo para o futuro? Deus está sentado no trono, olha para Gabriel está meio ali parado, não está fazendo muita coisa, fala assim: Gabriel, vem cá, vai lá em 2025, vai lá em 2100, veja para mim o que está acontecendo lá na igreja, o que vai acontecer. Fica lá um mês, depois que você tiver as informações me traz, que eu vou escrever aqui isso que vai acontecer.
Ou então Deus tem uma tela plana, LED, né, que é a última geração, enorme, e aí ele pega o controle remoto e passa lá para frente e descobre o que está acontecendo e fala para a gente? É isso? Quem que levanta o falso profeta? Quem faz com que o falso profeta traga engano? Está tudo no campo da providência de Deus. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Para cumprir os seus propósitos santos. Quer ver como é que isso é verdade? Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Você lê aí, Nésio, por favor? Deuteronômio 13 é um texto muito conhecido por nós. Verso 1 ao verso 3. Por que Deus está permitindo que esse homem faça isso? Para provar o quê? Seu coração. Ei, irmãos, vou fazer milagre aqui hoje. Depois que eu fizer milagres, me deem dinheiro para mim. Esteja onde eu estiver, porque eu faço milagres. Me acompanhe nas minhas redes sociais. Divulgue o meu nome. Me acompanhe em todos os lugares, porque eu sou o homem de Deus. Por que você não deve ouvir? Porque Deus está provando o seu coração. E sabe por que muitos estão seguindo essas bestas feras? Porque são reprovados de Deus. Lembrem-se disso. Por que Deus está fazendo e operando através desses homens na igreja, para que possa fazer a separação do joio e do trigo? Aí me digam, quem vocês são? Joio ou trigo? De tudo que nós vimos, irmãos, e da palavra do Senhor que nos orientou praticamente um mês sobre o que está ao redor dos dons, nós aprendemos isso aqui e fechamos o texto com essas aplicações para os dias de hoje. Paulo trouxe algumas verdades para nós e elas devem estar muito nítidas ao nosso coração. Os eternos convencidos, homens cheios de dons, existem desde muitos tempos. Não é de hoje, sempre existiram e vão existir até o último dia. E é propósito de Deus, tá? Segunda verdade, são pessoas perigosas. São pessoas perigosas e farão de todo o possível para terem seus desejos pecaminosos satisfeitos. São pessoas que vão se alimentar de nós. São pessoas que vão viver daquilo que nós produzimos, porque eles são perigosos, são falsos, são aproveitadores. Terceira verdade, quando o Senhor dá dons ao seu povo, na maioria das vezes, Deus deseja que aquele dom seja usado com muito sigilo, coerência e descrição. Deus quer que você seja discreto, irmão. Deus quer que você seja simples. Deus quer que você viva o dom que Ele te deu. Deus quer que você ministre esse dom, mas com toda a simplicidade do mundo. Quarto ensino: algumas vezes o próprio Deus levantará homens com dons extraordinários. Isso é verdade. Esses homens serão muito conhecidos, mas a prática do exercício do dom deve ser mesmo do exemplo anterior. Como falei, o Augusto Nicodemos hoje é um irmão de referência.
Nós temos outros homens que são tão usados quanto pastor Marcos Granconato, pastor Jairo Cáceres, próprio irmão Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, homens de Deus que foram levantados, que foram explicitamente expostos para o Brasil e para o mundo, e que estão compartilhando o dom de Deus com simplicidade. Ou seja, Deus pega poucas pessoas e levanta pessoas para serem tão explícitos assim. A quinta verdade do que nós estudamos: Paulo nos instrui a buscarmos os melhores dons. Paulo não quer, na sua instrução, que nós fiquemos parados, caquéticos, sem ter utilidade para o reino. Cada um do crente que se converteu a Jesus tem dons, foi chamado por Deus. Procure o próprio Espírito Santo. Vai para o seu quarto, fecha a tua porta, ora a Ele em secreto, porque em secreto Ele vai falar contigo. Senhor, qual o dom que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é a aptidão, para que o Senhor me chamou? Eu quero ser útil na sua obra. Sexta verdade: a Bíblia repudia a idolatria, em especial idolatrar pessoas por causa dos seus dons. Isso é um dos piores erros que qualquer pessoa, qualquer crente possa fazer. Nós estamos sendo muito bem instruídos para não fazermos isso. E por último, Deus está cumprindo os seus santos propósitos na sua igreja com os dons que o Espírito distribui. Lembre-se, tanto com os falsos profetas como com seus santos servos, está acontecendo dia após dia, e Deus está cumprindo o seu propósito. Se Deus nos permitir, no próximo domingo entraremos no verso 6, verso 7 e verso 8 e começaremos a aprender agora como que são os dons e quais são os dons de tantos que tem. Se eu não me engano são 12 dons de serviço. Paulo vai se dedicar a 7 dons aqui no livro de Romanos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por Tua palavra. Te rogamos, Senhor, que essas exposições que nós ficamos detidos nesses domingos possam trazer claridade para os nossos olhos, esclarecimento para a nossa mente, para que nós possamos trilhar um caminho de paz e um caminho naquilo que é certo. Afasta-nos, Senhor, das práticas dos erros e livra-nos, Pai, livra-nos para bem longe dos falsos profetas. Que o nosso coração, Senhor, provado, seja aprovado por Ti, e que o conhecimento da Tua palavra seja para que nós possamos ser servos do Senhor, simples servos do Senhor, e que o Senhor seja sempre glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.